Religião é importante? Sim. Freud vai fazer essa pontuação no Futuro de uma Ilusão, de 1927, quando ele diz que para a civilização ela é importante, no que tange aos valores éticos e morais. Freud também vai dizer que ela é importante para a sobrevivência da civilização. É importante que mas ela está agindo, ela age como um superego dentro da civilização. Precisamos de religião? Para o sujeito religioso, sim, mas é importante pontuar por que para este sujeito a religião é importante. Quando ele nomeia, como vai dizer Bion, um psicanalista que vai trabalhar com a psicanálise de grupo, e o David Zimmerman, na sua obra Os Fundamentos da Psicanálise, Teoria e Técnica, Zimmerman traz uma nomenclatura que não está em Freud, que é o ego auxiliar. E quando o sujeito elege a religião como seu ego auxiliar, aquela que pensa por mim, fala por mim e age por mim, ele está dizendo o seguinte: o meu ego não está dando conta das minhas conflitivas, das minhas questões internas. Então logo ele vai nomear a religião como o seu ego auxiliar, aquela que vai pensar por ele, falar por ele. Mas espera aí, isso é ruim? Alguém pensar por mim, alguém agir por mim e alguém falar por mim? A nível do estado do ego que o sujeito se encontra, não. Veja, ele se encontra num estado defasado que não está dando conta das suas questões internas, das suas conflitivas, e ele elege a religião como seu ego auxiliar. O sujeito às vezes se encontra nas drogas. A religião vai ter um papel fundamental, às vezes, para essa pessoa que se encontra nas drogas, que se encontra sem um sentido existencial. A religião, ao buscar Deus, quando o sujeito vai para a religião, ao buscar o sagrado através de Deus, através da religião, na verdade, ele está dizendo o seguinte: eu estou em busca de um pai, eu estou em busca de um superego. E Freud vai dizer o seguinte no desamparo infantil, que a criança, no seu desamparo psicológico e fisiológico, ela busca amparo na mãe e busca no pai refúgio, segurança e apoio. Mas Freud também vai fazer uma pontuação interessante, que a criança ela tende a abandonar essa neurose infantil no seu processo de crescimento. Quando o sujeito busca na religião o sagrado, que na verdade o ego dele está dizendo o seguinte: eu preciso de um superego, esse superego agora vai trazer uma lei. Ora, no seu processo interno, o seu ego não encontra mais um sentido para a sua existência, ele não encontra mais um sentido para as leis que regem a sua vida social, ele se encontra desamparado nas suas questões emocionais e psíquicas, lembrando que a criança busca no pai, na verdade, o amparo, busca no pai a segurança, e na religião, esse sujeito agora, Freud vai dizer o seguinte: quando ele procura a religião, ele está... o retorno ao pai. Freud vai pontuar dessa maneira no futuro da ilusão, de uma ilusão. Ele vai dizer que é o retorno ao pai. Mas só que esse pai que ele está buscando é um superego. É um superego que agora ele traz um discurso para a sociedade o seguinte: eu tenho uma verdade, eu tenho uma lei. E aonde Freud vai dizer, vai pontuar depois, que isto é uma ilusão. Ora, quando o religioso ataca Freud nesse ponto que Freud pontua que a religião é uma ilusão e que ele ataca de uma maneira agressiva, é normal. Ora, o sujeito está com seu ego fragilizado, não está dando conta das suas questões e demandas psíquicas. Nomeia a religião como seu ego auxiliar. E agora ele tem o seu superego, que é o sagrado, aquele que tem a lei suprema, a sua verdade. E alguém vai dizer que ela é uma ilusão? É muito comum, é normal esse comportamento ver no religioso. Mas Freud também faz uma outra pontuação. Da mesma forma que esta criança, no seu processo de neurose infantil, abandona, no seu processo de crescimento, esse amparo,
esse apoio do pai, acontece também com o religioso. Não é ruim a pessoa abandonar a religião. Peraí, André, você diz que Freud vai dizer que a religião é uma ilusão, e você diz que ela não é ruim para esse sujeito que a procura, e também não é ruim para quando ele está deixando ela, não. Quando o sujeito ele está abrindo mão da religião, o ego dele está dizendo o seguinte: eu não preciso mais desse ego auxiliar, eu não preciso mais desse superego externo, eu não preciso mais dessa lei suprema. Ou seja, o sujeito teve um encontro consigo. O sujeito, agora o seu ego está podendo dar conta das suas conflitivas e demandas psíquicas. Então, não é ruim. No momento crítico do seu ego, ao procurar a religião e nomeá-la como seu superego, foi importante para a sua existência. E no momento que ele abre mão dela, também é importante para ele, porque agora está alcançou a sua autonomia. Isso não é ruim. Não é ruim quando ele procura, e também não é ruim quando ele deixa. Para o religioso, poxa, ele perdeu a fé. Não perdeu a fé. Ele simplesmente não mais precisa de um ego auxiliar. Ele não precisa mais desse superego para representá-lo e para falar por ele. Então, quando o sujeito chega na sociedade e diz: eu tenho uma verdade, eu tenho uma lei, ele está trazendo o que ele traz desse superego como verdade para o ego dele, para a sua existência humana. Inventamos nossas religiões? Sim. O próprio Émile Durkheim, um sociólogo que se debruçou a pesquisar sobre a sociologia da religião, ele vai falar: o homem criou a religião, o homem buscou em si um sentido para a sua existência. A filosofia é interessante que ela trabalha muito esse campo existencial, né? E quando o sujeito não dá conta das suas questões existenciais, ele tende a nomear algo externo para acalentar as suas conflitivas, para dar sentido à sua existência. Eu sou André Conceição, psicanalista. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de fazer parte deste canal. Espero você no próximo vídeo. Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda de marca, não se arrisca a vestir uma nova cor e não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão o seu guru. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o negro sobre o branco e pontos sobre os is, em detrimento de um redemoinho de emoções. Juntamente as que resgatam o brilho dos olhos, sorrisos dos bocejos, corações aos tropeços e sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está feliz com o seu trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não se permite, pelo menos uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói seu próprio corpo, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se de uma má sorte ou da chuva incessante. Morre lentamente quem abandona o projeto antes de iniciá-lo, não pergunta sobre um assunto que desconhece e não responde quando lhe indagam sobre algo que sabe. Evitamos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar vivo exige um esforço muito maior, que o simples fato de respirar, somente a perseverança fará com que conquistemos um estágio esplêndido de felicidade.